Já alcançamos o fim do exame do toque retal para o diagnóstico do câncer de próstata? Você quer saber essa resposta? Fique aqui, escute mais um pouquinho que você vai entender exatamente o que eu tenho para falar com você e você vai ter uma grande notícia. Bem, o exame do toque, ele já é um exame físico realmente muito importante e realizado na anamnese urológica para ajudar no diagnóstico do câncer de próstata. Isso é feito há décadas. Só para vocês imaginarem, o PSA, que é aquele exame de sangue, que é uma proteína que a próstata produz quando a pessoa tem uma agressão, algum tipo de agressão na próstata, só começou a ser realizado no final da década de 80. Então, até final dos anos 1980, a gente não sabia, a gente não tinha nenhum tipo de marcador tumoral. E a partir daí, no final da década de 80, que começou a ser realizado em escala mundial. Já nessa época, já realizava o toque retal. Antes do PSA ser descoberto, o toque retal era o exame realizado. E naquela época a gente realmente conseguia perceber de uma maneira muito expressiva quando o paciente tinha algum tipo de alteração na próstata. Mas convenhamos que como não tinha o PSA naquele momento, o toque retal ele já percebia uma próstata mais endurecida, mais pétrea, com nódulos, o que é diferente hoje em dia, porque hoje você já tem um rastreio mais determinante, mais utilizado com o PSA. O que eu sempre digo, então, para os meus pacientes, comparando a medicina ao longo desses anos, é que o toque retal, ele ainda é muito importante para o paciente. Ele deve ser realizado, mas ele perdeu a força nos últimos anos. E eu digo que ele perdeu a força porque você tem que associar uma série de informações do paciente para você entender como ele está evoluindo e o risco que ele tem de ter um câncer de próstata. Imagine que o câncer de próstata, o pico dele de acontecimento, ele vai se dar na década ali, inícios dos 60 anos de idade até seus 70, 75 anos de idade. É exatamente nesse momento que a gente tem que prestar mais atenção. E o que a literatura diz é que os homens que não têm história familiar de primeiro grau e que não têm etnia negra, devem começar a fazer o toque ou então o PSA a partir dos 50 anos. E aquelas pessoas que têm história familiar ou têm etnia negra a partir dos 45 anos. Mas aí já começa a discussão desse assunto. Quando você vai para algum outro tipo de país, outros países e outros órgãos, sociedades, como por exemplo a Sociedade de Câncer Americana, ele já indica que esse cuidado seja realizado nos pacientes que não têm história familiar e não têm etnia negra, ao invés dos 50, a partir dos 55 anos de idade. Então a literatura ela começa a divergir um pouco nas pessoas que devem fazer o toque, o PSA, em que momento. Mas geralmente a idade vai se dar na década de 45 anos até os 55 anos de idade. Então o toque ele hoje ainda deve ser realizado, mas aqueles pacientes em que não tem história familiar, não tem etnia negra e principalmente eles têm uma manutenção da curva do PSA menor do que um PSA que a gente considera muito baixo, ainda já pode ser que nesses pacientes não seja necessário realizar o toque retal. No meu ambulatório mesmo privado, os pacientes que têm exatamente essa característica e com PSA menor que 1, a literatura identifica que a chance da pessoa ter um câncer de próstata naquele momento da consulta e que você consiga perceber com o toque é muito baixo, é menor do que 3%. Então acaba que um toque ele é menos realizado do que era antes, apesar de ainda ser importante para determinados pacientes. A gente jamais deve tirar da cabeça de que o toque não precisa mais ser realizado. Ele precisa sim, mas é possível que hoje você identifique exatamente o paciente para fazer o toque retal e que ele tem alguns tipos de características e que um urologista especialista, mas nessa parte de uro-oncologia, que ele vai ter uma capacidade de identificar e falar para você. Então, continue aqui, grudado aqui nesses vídeos para conseguir ver, ouvir mais um pouquinho, dê um like, se inscreva também no canal, isso é muito importante para eu conseguir aqui continuar falando para vocês e também, claro, vocês receberem as notificações quando os novos vídeos forem postados. Até mais!